Aqui, Pedro diz, o fim de todas as coisas está próximo. O que vamos fazer? Agir como tolos? Vender tudo? Abandonar o emprego? Subir numa montanha, ficar de branco esperando Jesus voltar? É isso? Não! Não vamos agir assim. Pedro prossegue dizendo, o fim de todas as coisas está próximo, sede, portanto, criteriosos e sofram. Sejam sensatos. Por quê? Se eu for sensato, prudente, moderado, diante disso, o que eu vou fazer? Vejam o texto. Vejam no texto o que eu vou fazer. Eu sei que o fim de todas as coisas está próximo. Temos uma pandemia ceifando vidas. Podemos, aqui o texto fala sobre a volta de Cristo, mas se nós aplicarmos por analogia ao nosso fim, o nosso fim está próximo. A pandemia está ceifando vidas. O que vamos fazer? Vamos chutar tudo e cair na bagunça e vamos viver como loucos. Não. O texto diz, sejam sóbrios. Diante da aproximação do fim, sejam sóbrios. E como essa sobriedade se manifesta? Vejam o texto. A bem das vossas orações. Como então é o homem sofram? Pedro ensina como é o homem sofram. Além dele não reagir como um louco, além dele não agir de modo covarde, enlouquecido, ferindo pessoas covardemente, agindo com amor e moderação, além dele ser assim, ele também é alguém que em face do fim de todas as coisas, ele também é alguém que em face da aproximação do término de tudo, ele se mantém moderado, tranquilo, sensato e se dedica à oração. Assim é o homem crente. Ele é diferente de Esaú. Ele tem uma postura diferente. É a graça de Deus que o educa a viver desse jeito. Existe um livro, eu vou apontar aqui para os irmãos, é uma história interessante. É um livro de um escritor chamado Tucídides. Ele escreveu um livro chamado História da Guerra do Peloponeso. É o nome do livro. É um livro de mais ou menos umas 600 páginas, 650 páginas mais ou menos. E ele narra o que aconteceu em Atenas, na Grécia, no segundo ano da Guerra do Peloponeso, cerca de 430 a.C. 430 a.C., a cidade de Atenas estava cercada e ela foi acometida por uma epidemia, uma peste terrível. E as pessoas começaram a morrer. E não havia esperança de sobrevivência. E isso deixou todos desesperados. Mas o ponto a que eu quero chegar é a reação que isso produziu em termos de comportamento, o comportamento moral das pessoas em face dessa praga, dessa peste. Quando eles perceberam que aquela epidemia realmente ia levar a vida de todos, quando perceberam isso, o modo como eles começaram a agir foi de assustar. Eles deixaram de lado todo tipo de decência e honra, todo tipo. Mesmo as pessoas mais honrosas, mesmo as pessoas mais educadas ali, de um comportamento mais nobre, mesmo essas pessoas chutaram tudo e começaram a se entregar aos vícios mais horríveis. O Tucídides, no capítulo 53, diz o seguinte: de um modo geral, a peste introduziu na cidade, pela primeira vez, a anarquia total. Ousava-se, com a maior naturalidade e abertamente, aquilo que antes só se fazia ocultamente. Vendo-se quão rapidamente mudava a sorte, tanto a dos homens ricos, subitamente mortos, quanto a daqueles que antes nada tinham, e num momento se tornavam donos dos bens alheios, todos resolveram gozar o mais depressa possível todos os prazeres que a existência ainda pudesse proporcionar. E assim satisfaziam seus caprichos, vendo que suas vidas e riquezas eram efêmeras.
Ninguém mais queria lutar pelo que antes considerava honroso, pois todos duvidavam de que viveriam bastante para obtê-lo. O prazer do momento, como tudo que levasse a ele, tornou-se digno e conveniente. O temor dos deuses e as leis dos homens já não detinham ninguém, pois vendo que todos estavam morrendo da mesma forma, as pessoas passaram a pensar que impiedade e piedade eram a mesma coisa. Além disto, ninguém esperava estar vivo para ser chamado a prestar contas e responder por seus atos. Ao contrário, todos acreditavam que o castigo já decretado contra cada um deles e pendente sobre suas cabeças era pesado demais e que seria justo, portanto, gozar os prazeres da vida antes de sua consumação. Eles pensaram: nós vamos morrer, não tem saída, é uma terrível epidemia, vamos fazer tudo o que o nosso corpo mandar. E se lançaram a todo tipo de podridão, a todo tipo de vício e de atos desonrosos, porque diziam: comamos e bebamos. Por quê? Porque amanhã morreremos. O pensamento de Pedro é o avesso disso. Pedro diz: o fim de todas as coisas está próximo. Diante disso, nós que somos crentes, devemos ter a reação exatamente oposta a essa que lemos aqui. Diante disso, sejam sensatos, moderados, equilibrados, sóbrios, prudentes, pensem, raciocinem, avaliem as coisas, sejam sábios, ajam com a mente límpida, sejam sóbrios e prudentes, e diante do caos, entreguem-se à oração.